Como muitas pessoas pediram, hoje vou mostrar como fiz a Nichirin do Gyu Tomioka, de Demon Slayer. Foi um processo simples, feito quase todo com EVA. Acompanhe o passo a passo comigo. Para essa peça, eu utilizei EVA de 3mm. Eu geralmente uso de 5mm, mas como tinha acabado, foi no de 3 mesmo. Vou usar um molde de katana que fiz. Como eu já tenho um vídeo ensinando como desenhar esse molde, vou deixar linkado aqui embaixo na descrição. Posicionei o molde e usei uns pezinhos para me auxiliar. Fui riscando pela espada inteira, não esquecendo de marcar a posição da guarda também. Vou marcar esse molde mais 2 vezes. Então, vou utilizar um arame para estruturar a espada. O arame que estou usando tem 5mm. Posicionei ali nas costas de uma das espadas e risquei em volta do arame. Esse espaço todo que risquei, vou cortar fora, dessa forma. E depois, corta as demais espadas. Na katana com espaço para o arame, vou diminuir a lâmina dela, marcando 1 cm após o espaço. Então, eu corto. Quanto menos EVA para lixar e afinar a lâmina depois, melhor. Depois disso, fui juntando as partes com cola. Usei cola instantânea, mas o ideal seria cola de contato, para aderir melhor. Começo colando pelo espacinho da guarda, para ir colando tudo o mais direitinho possível. Então, vou colando o cabo e a lâmina, com cuidado. Então, venho com a micro-retífica e vou lixando entre o espaço que fizemos. Estou lixando pois o arame é de 5mm e o meu EVA é de 3, então eu preciso abrir um espacinho a mais nas outras camadas de EVA para que o arame não fique muito apertado e aparente. O certo seria lixar antes de colocar a camada do meio, mas eu meio que esqueci dessa etapa. Mas enfim, deu tudo certo no fim. Aproveitei e dei uma lixadinha de leve na outra camada também, marcando mais ou menos ali o espaço onde ficaria o arame e depois passando a lixa aos poucos. Agora sim, passo cola ali no espaço, colo o arame e, por fim, colo a outra camada da espada, fechando tudo. Aqui na parte da lâmina, eu virei ela pra cima e fui passando cola pra fechar, pra tentar deixar a parte afiada bem centralizada. E agora, lixamos mais um pouquinho, pra afinar um pouco mais a lâmina. Marquei ali com caneta onde mais ou menos seria a parte afiada e fui passando a micro-retífica. Lembrando que você não precisa fazer isso caso não tenha uma micro-retífica. Você pode tentar afinar com lixa comum ou tentar deixar a parte da lâmina mais fina com o próprio estilete, tomando bastante cuidado. Eu também ensino a fazer espadas com papel cartão, que é um material bem mais simples de trabalhar. Vou deixar o link do vídeo aqui caso queiram acompanhar depois. Bom, depois de tudo lixado, vim com um pedacinho de EVA mais fino de 2mm para encapar o cabo. Aqui, sem segredo, só passei cola e enrolei o EVA ao cabo, para encapá-lo. E dei mais uma lixadinha ali para deixar um acabamento mais bonitinho, mas nem precisa, já que o cabo será encapado com as amarrações depois.
Depois, medi ali o finalzinho do cabo e cortei uma tirinha fina de EVA para encapar somente o finalzinho, para fazer a coronha da espada. Cortei também uma tampinha de EVA para colar no topo de tudo, e fui lixando e ajeitando. Em seguida, comecei a desenhar os kanjis e usei ferro de solda para dar um relevo nas escritas, que eu particularmente acho que fica um acabamento muito bonito. Depois de tudo isso, dei uma esquentadinha rápida na peça toda só para tirar os fiapos de EVA que ficaram após o lixamento. Nessa hora, eu acabei colando uma outra tirinha no começo do cabo que a maioria das katanas tem, mas a do Gyu não tinha e eu não me atentei na hora, por isso podem ignorar essa parte. Vamos partir agora para a parte do primer, onde eu gosto de usar a batida de pedra por toda a peça, tanto na lâmina quanto no cabo. Usei 2 camadas de cada lado. E aqui comecei a arrancar a pecinha que eu tinha feito mais cedo. Não tem problema que fique esquisito agora, já que eu vou esconder tudo isso com a amarração do cabo depois. Aqui lixei todo o excesso de batida da peça para deixar a superfície o mais lisa possível. Para então vir com 2 camadas de cola de madeira. A cola de madeira deixa a pintura mais brilhante, e eu gosto de utilizar em coisas que seriam de metal, como a lâmina e outras peças da espada. Vejam o acabamento brilhante que ela dá. Depois de tudo bem seco, pintei a lâmina com azul metálico e pintei o cabo da mesma cor. Nas costas da espada, usei preto e protegi a lâmina com fita crepe por precaução. Por fim, pintei os kanjis de azul metálico e pintei a coronha com roxo. Depois de tudo bem seco, fiz as amarrações no cabo usando uma tirinha de couro sintético. Essa amarração é bem simples, basta girar cada uma das tirinhas 2 vezes dessa forma, e ir virando a espada e repetindo esse processo até o final do cabo. Vou deixar aqui na descrição o vídeo da espada da Shinobu, onde eu mostro essa amarração com mais detalhes. Depois de tudo isso pronto, hora de fazer a guarda. Para isso, fiz um molde em um papel. Fiz um risco de 12 centímetros, marcando o meio dele, e em seguida risquei um círculo em volta, para me auxiliar. Marquei na horizontal 8 centímetros e em uma das pontas marquei 5 centímetros, na vertical. E depois fui só ligando os pontos. Para sair tudo direitinho, dobrei o desenho ao meio e cortei, para ficar simétrico. E aqui, comecei a riscar o espaço para encaixar a lâmina da katana, medindo direitinho a largura e a altura da lâmina. Usei novamente um EVA de 3 mm e risquei o molde 2 vezes. Colei um no outro. E para fazer a borda da guarda, risquei 1 centímetro de cada lado do hexágono do molde e cortei, formando uma bordinha de 1 centímetro. Dessa vez, passei para um EVA um pouquinho mais fino, e risquei e cortei 2 vezes. E então, colei na guarda, uma de cada lado.
Lixei um pouco as laterais para deixar tudo bem alinhado e, por fim, comecei a fazer os detalhes nas bordas, riscando bem o meio delas. Fiz isso dos dois lados e nas laterais. Quis deixar um relevo nos detalhes, e para isso usei a micro-retífica novamente, com esse disquinho cortante. Você pode utilizar um pirógrafo, estilete ou mesmo ir forçando com a ponta de alguma caneta ou lápis. Como primer, usei 3 camadas de cola de madeira, para deixar bem brilhante. Então, pintei o centro de cinza e em seguida as bordas de vermelho vinho. Depois de tudo seco, encaixei e colei a guarda à espada. E o último detalhe foi colar uma tirinha mais GVA em cima da guarda, pintando de cinza logo em seguida. E esse foi o resultado. Para fazer a bainha, vou utilizar o mesmo método que utilizei em algum dos meus outros vídeos, que é usando o cano de PVC. Eu esquento o cano para amolecer e deixar no formato da espada. Para isso, você precisa deixar a espada dentro até o cano pegar o formato dela. Lembre-se de sempre fazer isso antes das etapas de primer e pintura, para não danificar o acabamento. E o cano fica assim. Aqui, colei algumas tirinhas de EVA no começo e no final para criar os detalhes da bainha. Depois, passo primer em tudo, sendo batida de pedra no corpo e cola de madeira nas pecinhas de EVA. Aqui lixei a batida e passei mais um primer em spray para deixar bem lisinho, já que eu pintaria com o pincel. Pintei aqui os detalhes de dourado, e então o corpo inteiro da bainha de preto, ficando assim. E esse é o resultado completo. O que acharam? Deixem aí mais sugestões de vídeo e não esqueçam de deixar seu like para ajudar o canal. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui e até a próxima!